o Brasil caminha para uma situação muito difícil. A previsão seria aí de que nós teríamos, digamos, aumento no preço do combustível, aumento no preço dos alimentos. Explica para a gente um pouco mais sobre esses impactos, professor. Nesse momento, Márcia, o preço dos combustíveis no Brasil já está abaixo do preço internacional. O interessante é que, na época do governo anterior, né, isso era altamente criticado, né, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela tem que prestar conta aos seus acionistas e, anteriormente, ela tinha que seguir os preços internacionais. Agora não precisa mais, porque já há uma defasagem no preço do diesel e da gasolina em relação ao petróleo, ao preço do mercado internacional. Veja bem, Márcia, à medida que uma crise escalar, os maiores fornecedores de petróleo são a OPEP+, a OPEP+, que são os países árabes mais a Rússia, são os maiores exportadores de petróleo. Okay? O mercado funciona por oferta e demanda. Na hora que começa uma guerra dos países árabes, a oferta diminui. A demanda se mantém ou retroage um pouco, mas não na mesma proporção. Os Estados Unidos, o Biden, praticamente acabou com as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Salvo engano, os Estados Unidos têm hoje reservas para não mais do que 20 dias. Ele vendeu as reservas estratégicas, o Biden. Eu tenho tudo isso lá no canal, quem quiser, lá tem documentos e citações e autoridades falando. Okay? O Biden vendeu as reservas estratégicas americanas e adivinha quem comprou uma boa parte, Márcia? A China. A China hoje tem um dos maiores estoques de petróleo do mundo, sem ser a maior produtora do mundo. Então, a China comprou da Rússia, que é uma grande exportadora, e a Rússia é praticamente autossuficiente em petróleo, alimentos e armas e munição. Então, ela tem uma posição, é um dos países mais autossuficientes que existe. A China comprou o petróleo americano e os Estados Unidos está sem reservas elevadas de petróleo. E a China mantém reservas elevadas de petróleo e de alimentos, que ela também comprou e estocou. Então, havendo uma crise, necessariamente haverá um problema no preço do petróleo. Ele já está mais alto do que é vendido internamente. A Petrobras, em algum momento, vai ter que fazer um ajuste. E por que ela vai ter que fazer um ajuste? Ela vai ter que fazer um ajuste, Márcia, porque ela tem que prestar conta, inclusive, na Bolsa de Valores de Nova York, aos outros acionistas. Então, na hora que esses ajustes vierem, sobe o preço dos combustíveis, em particular aí o diesel, e em subindo o preço do diesel, esse aumento de preço ele é naturalmente passado para todos os produtos que são carreados, transportados através de rodovias, o que é a grande maioria dos produtos no Brasil. A inflação aumenta, a inflação dispara, começa uma crise de dívida, uma crise de inflação, uma crise de falta de recursos. O governo tende a continuar gastando o que não tem, até o momento que quem financia o governo resolver parar de financiar. E aí nós vamos ter uma situação muito mais confusa, seja de aumento de alimentos, aumento de combustível, até mesmo escassez de determinados produtos importados. A China está sofrendo uma desaceleração econômica, ainda que o que para eles é desaceleração, para nós seria ótimo, né? Eles tendem a ficar aí entre 3% e 4% de crescimento. Quem dera o Brasil tivesse 3% a 4% de crescimento, mas essa desaceleração, se por um lado a desaceleração da China ajuda, porque diminui a demanda por petróleo, diminui a demanda por algumas coisas, prejudica o Brasil porque diminui a demanda por commodities brasileiras. À medida que China e Estados Unidos, os dois grandes compradores do Brasil, tiverem uma diminuição da sua demanda, o Brasil é diretamente impactado. Né? Então, nós temos a questão da balança comercial, nós temos uma questão do petróleo, que impacta na inflação e impacta no serviço da dívida, porque o Brasil precisa rolar a sua dívida. E, naturalmente, quando existe um ditado antigo, né, que onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Quando começa a confusão dessa natureza, a tendência do governo vai ser dizer que a culpa é da classe média e da classe alta
que não tem empatia com a classe baixa.